Agora a gente vai falar sobre uma crise política que acabou abalando Madagascar neste fim de semana. O presidente Andry Rajoelina fugiu do país depois de denunciar uma tentativa de golpe de Estado liderada por militares e apoiada por manifestantes da geração Z. A informação foi confirmada por líderes da oposição e veículos internacionais. O presidente deixou o país no domingo. A localização de Rajoelina segue incerta, com especulações de que ele esteja na França ou em algum país africano próximo. Até o momento, ele não apresentou oficialmente uma renúncia. Militares rebeldes de Madagascar, que haviam se unido aos protestos da geração Z no país, anunciaram nesta terça-feira que tomaram o poder. O anúncio ocorreu minutos depois que o parlamento, ignorando um decreto que dissolvia a casa, votar e aprovar o impeachment do presidente do país. Agora nós vamos conversar com o internacionalista Rodrigo Medina para entender sobre essa crise que acontece lá em Madagascar, que é impulsionada por protestos da geração Z. Muito obrigada por nos atender na manhã desta quarta-feira, Rodrigo. Bom dia para você. E poderia trazer detalhes para a gente de como começou todos esses protestos lá em Madagascar? Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, a pequena ilha do Oceano Índico passa por convulsões sociais e rupturas políticas bastante severas. E a fórmula ali percebida é bastante explosiva, né? Num dos países mais pobres do mundo, nós temos a composição entre rebelião de militares, pelo menos desde o último sábado, e protestos populares que exigem a renúncia do presidente desde o dia 25 de setembro, tomando as principais ruas do país, não é? Os militares se juntaram aos protestos populares, como eu disse, no último sábado, quando já contabilizavam 22 mortos, e com a adesão, além dos militares, não é, da Polícia Nacional, informaram que não acatariam ordens de atirar contra manifestantes. Vale lembrar que o presidente Andry Rajoelina, que deixou o país entre domingo e segunda-feira, não se sabe ao certo, chegou ao poder em 2009, quando então o presidente Marc Ravalomanana renunciou exatamente frente a protestos populares que exigiam a sua renúncia. Portanto, o seu primeiro mandato, né, que começou em 2009, teve duas reeleições, uma em 2018, outra em 2023, isso porque em Madagascar o mandato presidencial é de 5 anos, não é? Recompondo aqui os fatos que levaram à fuga do presidente, ele decretou a dissolução do parlamento ontem, na terça-feira, num decreto que informava entrar em vigor imediatamente após ser transmitido por rádio ou televisão, né? Quando ele já teria deixado o país 1 ou 2 dias antes. Como você bem disse, Marília, especula-se que provavelmente ele tenha deixado a pequena ilha de Madagascar numa aeronave francesa e feito um possível acordo com o presidente Emmanuel Macron. O que se tem é a informação prestada pelo presidente mesmo, né, que alega estar em lugar seguro após ter sido vítima de atentados, não é? E na noite de segunda-feira, desde local incerto, portanto, ele fez um discurso dirigindo-se ao povo de Madagascar, informando que permaneceria no cargo, ainda que protestos populares tivessem tomado as ruas das principais cidades do país, sobretudo em Antananarivo, que é a capital de Madagascar, e que registrou os maiores protestos desde o início das manifestações, cuja pauta, que é bastante diversa e difusa, encontra unidade na exigência da sua renúncia. Pois bem, ele havia, por decreto, transmitido via Rádio Nacional, dissolvido o parlamento sob a alegação de que estaria sendo alvo de um golpe, não é? Pois bem, o próprio parlamento, ao ignorar o decreto,
alega não ter ele validade jurídica. Isso foi afirmado pela própria presidência da Assembleia Nacional, né, na pessoa do líder da oposição do parlamento, né, Citeni Randriana Soloniaico, que afastou o presidente, não é, em votação bastante aligeirada, não é? Votaram e aprovaram logo em seguida o impeachment do presidente e ontem mesmo, na terça-feira, ele teria sido formalmente afastado de suas funções, não é? Lembre-se, ele já havia, frente à rebelião militar e os protestos populares, deixado o país entre domingo e segunda-feira, sobretudo em razão de os militares amotinados terem se juntado aos protestos que têm maiormente a participação dessa geração Z, né? E informado os militares que haviam tomado as forças armadas. E anunciaram ontem, pela mesma Rádio Nacional, nas palavras do coronel do Exército, Michael Randrianirina, que é o líder da insurgência, terem tomado o poder e dissolvido absolutamente todas as instituições do Estado, com exceção da Câmara Baixa do Parlamento, que apoiou, não é, essa ação parlamentar de destituição do presidente. Vale lembrar também que a polícia rompeu com o presidente pouco antes de o Exército ter aderido às manifestações populares, não é? E também se uniu aos protestos dessa geração Z. Rodrigo, eu gostaria de perguntar para você, né, primeiro, a gente pode chamar de fuga essa saída do Rajoelina, né, da presidência, e eu também queria saber de você o que pode ser interpretado dessa fuga, dessa retirada do presidente de Madagascar em termos políticos e também constitucionais. Bom, eu prefiro dizer que o presidente deixou o país. Fiquemos por hora com a alegação de que ele teria sido alvo de atentados, não há como confirmar até aqui essa informação, mas o que se tem são protestos populares de larga envergadura e um motim, tanto policial quanto militar. Em termos institucionais, o presidente do Senado é que deveria assumir as funções presidenciais até que sejam convocadas novas eleições. Se nós concebermos, não é, que, no momento, Madagascar está sob mando de um grupo militar rebelde que tomou o controle das Forças Armadas, trata-se de golpe de Estado, com apoio parlamentar, não é? Mas ainda os fatos são muito recentes para que nós possamos tecer sobre eles mais profundas considerações. Em termos institucionais, eu repito, a presidência deveria ser ocupada temporariamente por Jean André Ndremanjari. Como a conjuntura se coloca. Vejamos nas próximas horas como se rolam os fatos políticos na ilha. Rodrigo, nessa manifestação, né, nesses protestos que acontecem em Madagascar, a gente vê o protagonismo, de fato, da geração Z, que são pessoas muito jovens, né, que fazem todo esse levante contra o governo. Eu queria saber de você como é que essa participação de pessoas tão jovens, como que ela pode ser vista daqui para frente, né? A gente vê uma geração Z, se não me engano, é de 97 aos anos 2000, são pessoas muito jovens. Como é que a gente pode prever isso futuramente, essa força, né, essa vontade desses jovens de estarem, de fato, participando de forma política? Bom, a participação da juventude em protestos populares, seja a juventude universitária, seja a classe trabalhadora, não são fenômenos incomuns na vida política, não é? Recordo-me, por exemplo, no século XIX, o século dos nacionalismos, das relações internacionais, como eles acabaram levando a chancela das nações, sobretudo por terem sido propostos os nacionalismos em termos de consciências mais claras por estudantes. Vale lembrar também, não é, as convulsões sociais do ano de 1968, o ano de todas as viradas, não é? Em que protestos populares protagonizados, sobretudo pela juventude, o movimento estudantil, também produziram
visões na cultura política em termos, podemos afirmar, mundiais. Com relação à ilha de Madagascar, protestos populares são bastante comuns na vida política da ilha, desde que, pelo menos, Madagascar se emancipou da França em 1960. Portanto, é muito jovem, não é? A ilha de Madagascar em termos de independência política. Tem 25 anos, né? Um quarto de século. E essa geração Z é a atual protagonista desses movimentos. Ao referir a uma geração Z, nós estamos falando aí dos nascidos entre os anos de 1995 e 2009, ou seja, é a primeira geração propriamente nativa digital, ou seja, que nasceu e foi humanizada em meio a tecnologias de informação que dotaram, né, de uma visão distinta. Fala-se muito sobre essa geração Z, de uma participação mais ativa nos temas políticos, mas eu vou propor aqui uma outra característica, que é a suscetibilidade a discursos característicos de redes sociais, né, bastante simplistas e que podem manejar grandes contingentes, né, levando-os às ruas. O que aconteceu, por exemplo, na Primavera Árabe, né, há pouco mais de uma década. É como se uma pessoa, após um protesto popular, tivesse convidado para o dia seguinte, não é, 50 ou 100 pessoas, algo que, em termos analógicos, é bastante difícil, se não impossível. Preciso lembrar também que os protestos na ilha começaram com uma pauta bastante restrita. Dizia respeito a cortes de água e de eletricidade. E, em pouquíssimo tempo, ampliaram-se para outras pautas bastante difusas, como o combate à corrupção e também a falta de perspectivas para a juventude em termos profissionais. O que é preciso notar aqui, Marília, é que Madagascar, que é uma ilha, não está isolada de outras realidades, porque protestos muito parecidos têm sido vistos contemporaneamente no Quênia, na Indonésia, nas Filipinas, no Marrocos, no Nepal, onde levou à queda do primeiro-ministro. Também é possível comparar a situação da ilha de Madagascar aos acontecimentos vistos no Peru, onde houve a queda da presidente Dina Boluarte, não é? E também protestos um tanto distintos, porque não é possível reduzi-lo única e exclusivamente à mobilização dessa geração Z, não é? Porque há claramente levantes da classe trabalhadora, né, insatisfeita com uma crise notável, né, do capitalismo internacional, por exemplo, como se vê em protestos e levantes populares vistos na Argentina e também agora, mais recentemente, na Grécia. Rodrigo, eu queria tirar uma dúvida com você, se nesse caso, em Madagascar, pode existir aí uma mediação internacional, países de fora, eles podem interferir, e como, caso isso venha a acontecer, eles podem interferir para que esses protestos aí venham cessar? Olha, eu acho difícil que isso aconteça e caso venha a acontecer, o mais provável é que haja um envolvimento da política francesa. Se de fato se confirmar que o presidente deixou a ilha entre domingo e segunda-feira numa aeronave francesa e teria feito um acordo com Emmanuel Macron, né, para que, desde, entre aspas, o exílio, não é, ele exercesse em termos formais, né, a presidência do país, é muito provável, então, que se houver o arbítrio internacional, ele será exercido pelo governo francês. É apenas uma especulação. Como eu disse, são acontecimentos muito recentes, não é? Mas já nos permitem, pelo menos, reflexões como essas que eu propus aqui. Rodrigo, e para a gente finalizar, eu queria saber de você o que esperar futuramente, né? O que esperar para esses próximos dias lá em Madagascar? Como eu havia dito, nós estamos frente a uma situação dilemática, não é? Porque, em termos institucionais, é a presidência do Senado que deveria assumir até que fossem convocadas novas eleições, e não uma junta militar rebelde que, a galope, toma
o controle das Forças Armadas e afirma ter dissolvido todas as instituições do Estado de Madagascar, à exceção da Câmara Baixa do Parlamento. O nome disso é golpe de Estado, né? Então, as próximas horas são decisivas para nós definirmos que caminho seguirá a ilha conforme os acontecimentos forem se sucedendo ali. Nós conversamos com o Rodrigo Medina, internacionalista, que trouxe todos os detalhes para a gente poder entender o que vem acontecendo com esses protestos lá em Madagascar. Rodrigo, muito obrigada. E as portas do Acorda Metrópolis estão abertas para você. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.